A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, para que juntos possamos meditar numa porção da Palavra de Deus. Aleluia. Você aí que está caminhando no Uber, no ônibus, no trabalho, em casa, vamos juntos meditar um pouco na Palavra de Deus. Vamos refletir nesta manhã de quinta-feira daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Vamos pedir a direção de Deus, vamos orar. Vamos pedir o favor dele para falar conosco. Louvado seja Deus. Soberano Deus e Pai eterno, esta manhã, meu Deus, novamente em Tua presença, em oração, ó Pai, queremos declarar que o Senhor é o único Deus verdadeiro e que não há outro Deus além de Ti. Viemos a Ti, Senhor, para Te pedir ajuda, o socorro, a direção, para podermos falar da Tua palavra. Ó Deus, nos dá agora a graça, a capacidade de poder compreender a Tua palavra e de poder expressar, meu Pai, ela de forma oral, audível, ao coração de cada pessoa, Senhor. Mas não queremos apenas, meu Pai, ficar no conhecimento verbal ou audível da Tua palavra. Queremos, meu Pai, colocar esta palavra em prática nas nossas vidas. Por isso te pedimos ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá a graça, nos dá a fé necessária que precisamos. Que a Tua palavra faça aquilo que Te apraz, aquilo que já está determinado por Ti nos nossos corações, ó Deus. Convencendo-nos o homem, convencendo a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, toma o primeiro lugar, pois convém ao homem diminuir e ao Senhor crescer. Convém ao homem desaparecer e o Senhor aparecer, pois a honra, a glória, o poder e a majestade pertencem a Ti. Não a nós, mas ao Teu nome damos glória. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, meus queridos, amados irmãos. Louvado seja Deus, Deus é bom em todo tempo. Nesta manhã, estava a meditar aqui na palavra de Deus em Mateus, no Evangelho de Mateus, um dos 4 evangelhos, né? Porque nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, aleluia. E Mateus faz parte do Evangelho sinótico, né? É um dos 4 evangelhos, né? Que contém, esse evangelho sinótico, ele contém a mesma quantidade, né? A mesma quantidade de histórias comuns, narradas na mesma frequência e às vezes com as mesmas palavras, né? E essa parte dessa que nós iremos ler, dessa nossa leitura de hoje, ela também é descrita no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Aleluia. Se trata desta porção onde está ali em Mateus 9, do verso 9 ao verso 13, quando Jesus ele chama Mateus para o seguir, né? Mateus, que é um coletor de impostos, né? Ele que trabalha, né? Que presta serviço ali para Herodes, né? Que é romano, né? São os profissionais que cobravam impostos para Herodes e para os romanos. Então, Mateus estava nessa condição, né? Cobrando impostos para os romanos e Herodes. E ele era mal visto pelo povo judeu, né? Por ser ele judeu e agora cobrando imposto, trabalhando para Roma.
Então o povo o tinha como um publicano, como um pecador. Ele era uma pessoa mal vista, né, pelos seus compatriotas. Aleluia. O Evangelho de Mateus mostra que Jesus é o Salvador. Aleluia. Como eu disse, né? Quem era Mateus? Ele era um publicano, um coletor de impostos, né? Ele se tornou um dos 12 apóstolos, né? Também conhecido como Levi, né? Levi é o nome hebraico, né? E Mateus ou Matias é o nome grego. Aleluia. E as pessoas vão tratá-lo como publicano, né? Publicano era um grupo de judeus, né, desprezados pelos demais por colaborarem com o governo romano. E os denominavam os publicanos, que pregavam, né, pagavam imposto às autoridades pelo privilégio de cobrar impostos e depois cobravam do povo mais do que deviam, forrando o bolso com as diferenças. Ou seja, eles cobravam ali alguns impostos do povo e depois cobravam de novo, né? Se beneficiavam com isso. A gente vai ver isso também quando Jesus ele se depara, né? Passando, havia um homem também, outro cobrador de impostos, outro cobrador que era Zaqueu, né? Mas hoje nós vamos tratar apenas de Mateus. Aleluia. Louvado seja Deus. O historiador Flávio Joséfo, no primeiro século, né, ele conta-nos que essa seita, né, os fariseus, tinha cerca de 6.000 membros, todos muitos respeitados pela devoção da lei, que eram os fariseus, né, os religiosos, esses que vão questionar Jesus. O Jesus ali está indo à casa de Mateus para uma refeição. Aleluia. Bom, vamos ao texto, meu querido. Eu queria trazer essa primeira parte para o nosso entendimento, né? Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim: saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e os seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: Por que ceia o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, respondeu: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto: misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim resgatar os justos, e sim pecadores. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Jesus, primeiramente a gente vai ver que Jesus, ele cura, né, um homem paralítico ali em Cafarnaum, né, porque este fato se dá em Cafarnaum, e ele saindo, ele se depara com Mateus, que está na coletoria, cobrando imposto, e ele diz para Mateus, né, segue-me. E aí Mateus, ele vai seguir a Jesus. Esta expressão, né,
segue-me, que é uma expressão que significa ir atrás de. Na época, essa expressão era um convite de honra. O aluno do profeta, em sinal de respeito, passaria a caminhar atrás do seu mestre, Rabi, e por 2 anos aprenderia as leis judaicas. Mateus ou Matias em hebraico, deixa tudo e começa uma nova vida com Cristo. Aleluia. Então Jesus chama ele de segue-me, e Mateus então ali se levanta e vai, né? Como eu estava aqui lendo uma parte histórica, essa expressão segue-me, né? Era algo de honra na antiguidade. Quando um profeta chamava alguém para o seguir, né? Para ser um discípulo daquele profeta, daquele homem, e ali ele iria aprender todos sobre as leis, né? Caminhar com o mestre, aprendendo. E assim, Mateus, ele dá ouvidos ao chamado de Jesus. E ele vai, ele segue, ele deixa tudo. Ele não diz para Jesus, eu vou ali, eu vou entregar as moedas, isso que está aqui sobre a minha responsabilidade na mão de alguém. Não. A palavra de Deus relata que ele o seguiu, que ele levantou e seguiu a Jesus, porque ele ouviu a voz de Deus. Quantas das vezes, meu querido, Deus diz para mim e para você, segue-me. E muitas das vezes nós não queremos seguir a Jesus, porque ainda estamos presos às coisas desta terra. Quantas das vezes a nossa vida ela não caminha de acordo com a palavra de Deus, porque ainda estamos amarrados às coisas deste mundo, presos a alguma coisa que ainda nos impede de caminhar, de crescer espiritualmente. Às vezes um vício, às vezes um mau costume, um mau hábito, uma mania que ainda não foi deixada, um pecado que muitas das vezes ocultamos e ainda não temos forças suficientes para deixar, nos impede de seguir a Cristo e de estar aprendendo com Ele dia por dia, algo que nos impede de crescermos, aleluia, plenamente na graça e no conhecimento do Senhor. Mas nesta manhã Deus diz para mim e para você, segue-me. Ele quer que nós nos despojamos das coisas desta terra, das coisas deste mundo e viemos andar no seu caminho, no caminho que conduz à paz, à alegria, à salvação, no caminho da vida, no caminho da luz, no caminho que nos leva para o céu. Ele diz, segue-me, que possamos nos levantar do monturo do pecado, do engano deste mundo, que possamos deixar para trás tudo aquilo que nos impede de seguir a Cristo e caminharmos com Ele, aleluia, ter nossa vida transformada, que possamos deixar para trás os pensamentos fúteis, que possamos deixar para trás, aleluia, a mágoa, o rancor, o ódio, a ganância, a malícia, o engano, a depravação, a mentira, tudo aquilo que nos impede de seguir a Jesus. Que possamos deixar para trás a desonestidade, a religiosidade, que possamos deixar para trás a mesquinharia, que possamos deixar para trás o individualismo, que possamos deixar para trás
tudo aquilo que nos torna pessoas tóxicas espiritualmente, que nos impede, aleluia, de caminhar com Cristo, que nos impede de estar aprendendo a sua palavra, de crescermos na graça e no conhecimento, aleluia. Louvado seja Deus. Eu não sei o que tem te impedido de caminhar com Cristo. Eu não sei ainda o que tem amarrado a tua vida e você não consegue seguir, se levantar e seguir a Cristo. Mas nesta manhã Deus tem esta palavra para você. Segue-me. Levanta. Sai dessa condição de pecado, de amarra e segue a Cristo. Talvez a sua família, talvez a vergonha de dizer agora eu sou um seguidor de Jesus. Agora eu professo a fé no autor, naquele que se entregou por mim na cruz do Calvário. Talvez o medo do que os amigos, do que a família agora vai dizer e você não consegue seguir a Jesus por isso. Talvez o medo de no trabalho chegar e dizer agora eu sou um seguidor de Jesus. Eu procuro viver de acordo com o estilo da vida de Cristo, que a qual ele deixou para a humanidade. Quantos estão ainda nessa condição? Não se desvencilharam dos maus hábitos, dos maus costumes. Amaram mais, estão amando mais o mundo do que a Deus. Priorizam muito mais as amizades do que o próprio Deus. E não deixam, aleluia, as coisas desta terra. Estão ainda com a alma aprisionada, com o coração nas coisas deste mundo e perdendo a oportunidade de salvação. Porque seguir a Cristo, meu querido, esse segue-me, seguir a Cristo também significa uma mudança de vida, de comportamento. Seguir a Cristo significa também a oportunidade de estar aprendendo mais e mais com o Senhor, de estar aprendendo da sua palavra, de estar buscando o conhecimento do alto, de estar sendo cheio da sua graça, pois a palavra de Deus, ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, e nós só crescemos na graça e no conhecimento quando nós estamos seguindo a Jesus, quando nós estamos buscando segui-lo em meio às dificuldades que a vida nos impõe, mas devemos seguir em frente, aleluia. E Mateus, então, ele dá ouvidos à voz de Deus. Ele dá ouvido à voz, aquela palavra do Senhor Jesus ecoa em seus ouvidos e desce ao coração, de maneira que nada ali o prende para ficar naquela coletoria ali, cobrando impostos para os romanos, para Herodes. Não, ele se desprende e ele vai e segue a Jesus. Ele se levanta, ele não permanece acomodado no pecado, mas ele disse, segue-me, e ele se levantou e seguiu. Eu não sei o que tem te mantido ainda amarrado, mas você sabe. Seguir a Jesus é buscar o caminho de vida. Seguir a Jesus é saber que na vida teremos sofrimento. Aleluia. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Seguir a Jesus é muito mais do que se aventurar nas coisas desta terra. Seguir a Jesus é estarmos buscando, priorizando as coisas de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí, meus queridos, nós então no verso 10,
E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e os seus discípulos. Ou seja, ali Mateus, ele faz um banquete e ele convida a Jesus para participar daquele momento de comunhão, de alegria com ele e com os demais homens pecadores. Então vai Jesus e vai os discípulos dele, mas os fariseus, os religiosos da época, eles observam que Jesus e os discípulos não estavam ali só com Mateus. Havia outros pecadores e eles vão questionar. Os fariseus vieram, eles viram isso e perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles indagaram os discípulos: olha, por que teu mestre, ele está ali sentado com os publicanos e pecadores? Por que ele se reúne com eles? Porque ele está ali em comunhão com aqueles homens pecadores, homens indignos. Porque sim, penso eu, que aqueles fariseus à época se achavam melhores do que aqueles homens. E eles estavam ali questionando agora os discípulos de Jesus, por Jesus estar ali com Mateus e com os demais publicanos e pecadores. Eles estavam se alegrando, comendo, aleluia. Estavam ali em um momento de comunhão, aleluia. Porque para cear, meu querido, era uma grande demonstração de amizade da época, intimidade, por isso recebia o nome de comunhão. Ou seja, as pessoas se reuniam ali, tinha que haver uma demonstração de amizade e de uma comunhão. Então os fariseus, ao ver aquilo, eles ficaram o quê? Eles ficaram revoltados com Jesus por estarem ali junto com aqueles pecadores. Mas Jesus, ouvindo aquilo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Veja, meu querido, muitas das vezes nós dizemos que depositamos nossa fé em Cristo. Muitas das vezes nós deixamos, não que isso venha se tornar um hábito, porque você não pode estar caminhando sempre com alguém que não quer Jesus. Você tem que vigiar, principalmente você que ainda não é uma pessoa firme na fé, que não tem a convicção, a certeza, que não está firme ainda no Senhor. Você tem que vigiar com quem você anda, com quem os tipos de conversa. Mas isso não quer dizer que você não possa ser amigo de uma pessoa que não tem a mesma fé em Cristo. Muitas das vezes eu ouço dentro das congregações, as pessoas dizem: não, se uma pessoa me convidar, eu não participo de um aniversário de um incrédulo, eu não vou a um casamento de uma pessoa que não seja cristã, eu não fico ali reunido com essas pessoas. Meu querido, nós como cristãos não temos que ter medo de estar com essas pessoas. Nós temos sim que buscar dar um bom testemunho de Cristo para elas, mostrar que verdadeiramente Cristo está nas nossas vidas. E como? Através do nosso comportamento, da palavra que você está falando, do seu modo de se trajar, do seu modo de andar, de falar, enfim, todo o seu comportamento. Deus não nos fez monge para estarmos
isolados da sociedade, não. Nós somos pessoas sociais. Deus nos fez e nos colocou para vivermos em sociedade. E Deus deseja que a igreja dele seja exemplo, seja luz para as trevas, seja o sal para dar sabor às vidas que estão amarguradas. Se nós nos isolarmos, se nós nos afastarmos destas pessoas, como é que elas vão ver a luz de Deus? Como elas vão testemunhar do Senhor? Como elas vão saber se existe um Deus que transforma, que liberta, se a igreja se afastar? Agora nós temos sim que estar em vigilância, em oração, pedindo a Deus direção, discernimento, vigiando nas nossas conversas, vigiando nas nossas atitudes. E quando nós percebermos que aquelas conversas, que aquelas brincadeiras não condiz a gente, então pede licença e se retira, para não sermos mal influenciados. Mas nós, como igreja do Senhor na terra, temos que influenciar. Não podemos nos afastar das pessoas como se nós fôssemos melhores do que elas. Pelo contrário, meu querido, Jesus ele não se afastou daquelas pessoas. É para que Jesus ele sempre estava indo de encontro ao necessitado, ao pecador, porque o Senhor Jesus tinha um objetivo: salvar o que se havia perdido. Ele diz também aqui no verso 12 de Mateus 9, que ele não veio para os sãs, ou seja, ele não veio para aqueles que acham que não precisa de salvação, que não precisam ser libertos, que não precisa de uma renovação, de uma transformação interior. Não, ele disse, ele vim para os doentes. Então, meu querido, se você é um doente, nós precisamos de Cristo. Se você é um doente espiritual, não um doente apenas fisicamente, mas um doente espiritual, mentalmente, ou seja, em que sentido você é um doente espiritual e mentalmente? No sentido de que os seus valores morais, éticos, estão deteriorados, estão em pleno caos. Então você precisa deste médico espiritual para que a sua vida venha a ser sarada, tratada, para que a sua mente venha a ser renovada pelo poder da palavra de Deus e você se torne uma pessoa, aleluia, que ande nos padrões da palavra de Deus. Deus não nos chamou para vivermos isolados como monges, buscando santidade. Não, meu querido, é em sociedade, é o momento em que nós estamos reunidos com as pessoas, é que elas vão ver se realmente nós somos ou não de Deus. É o momento da provação, é o momento de você dizer sim ou não para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo, mas não nos afastar das pessoas. Nós temos que estar sempre ali, levando uma palavra de ânimo, levando uma palavra de esperança, levando uma palavra que traga vida e traga transformação. Imagine se Jesus não tivesse se reunido com Mateus, apenas Jesus tivesse, vem, segue-me. E Jesus, não, Mateus, eu não vou na sua casa, porque você ainda não é um convertido, porque você ainda não é um salvo. Não, meu querido, mas Jesus sentou ali com aqueles pecadores, com aqueles publicanos, e acredito que Jesus começou a falar do reino de Deus. Jesus começou a falar das grandezas de Deus, e houve e havia com certeza no coração daqueles homens ali o vazio da presença de Deus. De maneira que quando Jesus os chama, de maneira que quando Jesus se reúne na sua casa,
A presença do Senhor Jesus Cristo foi alegrando o coração desses homens, foi enchendo, e acredito que não só Mateus, mas outras pessoas ali se começaram a se converter do Senhor ao Senhor Jesus Cristo, começaram a ter as suas vidas transformadas. Deus não chamou o seu povo, a igreja, para viver isolada, mas chamou a igreja para testemunhar do poder de Deus na nossa vida. Que sejamos a luz do mundo, meu querido, o sal da terra. Não venhamos viver isolado. E quando estivermos reunidos com as pessoas que ainda não têm Jesus, que possamos então dar bom testemunho. Como? Falando das coisas de Deus, do amor de Deus. As pessoas precisam ver isso. Se elas não veem isso na minha e na sua vida, elas não vão se voltar para Cristo. Temos que deixar a palavra de Deus, primeiramente, nos transformar, tirar de nós o que não agrada e colocar em nós o caráter, a ética de Deus, a honestidade, o amor, a bondade, a misericórdia para com o nosso semelhante. Não sejamos irmãos ignorantes. Eu não vou para o aniversário de fulano de tal porque fulano não é de Deus. Olha, não vou para aquele casamento porque fulano é... Eu não vou para aquele passeio porque fulano não é de Deus. Não, meu querido. É naqueles momentos, às vezes, que você vai demonstrar que você é uma pessoa diferente, que Deus transformou sua vida. Deus não nos tem chamado para sermos religiosos, irmão. A religião só faz destruir o ser humano. É por isso que existem as guerras ali religiosas no Oriente. É por isso que hoje o mundo também ocidental está passando por um período difícil dentro do chamado sistema religioso. As pessoas mascaram. Você vai achar de tudo. Você vai achar pastor que é pedófilo. Você vai achar pastor que tem 2, 3 mulheres. Você vai achar pastor que está ali querendo ocultar o seu pecado e que diz que não tem que ser falado, que não tem que ser visto. Mas ele mesmo, ao pecar, ele mesmo trouxe o escândalo. E agora ele quer que oculte. Não. Nós temos que buscar a Deus, irmãos. Nós temos que confessar a Deus o nosso pecado todo dia. Ninguém é perfeito. Todo mundo está aqui aprendendo. Nós não podemos ocultar de Deus o que nós pensamos, falamos, ouvimos, ouvemos ou fazemos, porque Deus, ele nos conhece. Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento, ele está em todo lugar. Deus conhece. Nós temos, irmãos, aqui procurar viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os padrões de Deus, fazendo, buscando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus por amor, por gratidão. Porque assim como nós, que hoje servimos, outras pessoas precisam. Veja o que Jesus vai dizer. Portanto, ide, aprendei o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim resgatar o justo, e sim os pecadores. Misericórdia, irmão. Deus quer que nós tenhamos misericórdia das pessoas, daqueles que não têm força para deixar o pecado. Nós temos que ter misericórdia como? Quando nós vamos ali falar de Jesus, ensinar de Jesus. Ele não veio resgatar o justo, aquelas pessoas que se acham santas, melhores do que as outras, que se isolam, que se vestem de alto a baixo com a roupa lá no calcanhar, colocam uma saia lá no calcanhar, aqui colocam uma blusa nas mãos, não aparece nem as mãos, que quer ser santo, meu irmão. A santidade não está no vestir,
mas a santidade está dentro de nós, no nosso comportamento. A palavra de Deus diz que não é o que entra no homem que contamina o homem, mas é o que sai, porque o que sai de dentro do homem vem do coração do homem. Isso é o que contamina o ser humano. Misericórdia, não adianta sacrifício, não adianta. É uma vida de misericórdia, de compaixão para com o próximo, que Deus quer de mim e de você, para com o nosso semelhante. Nós não somos melhores, meu querido. Deus, Ele conhece a cada um de nós. Como igreja, às vezes a igreja hoje em dia tem se tornado igreja. Quando eu falo igreja, meu querido, entenda, eu falo da instituição religiosa, da congregação. Às vezes hoje tem se tornado o pior lugar para se estar, porque às vezes ali você vai se deparar com pessoas invejosas, com pessoas que querem o teu mal, te derrubar, com pessoas que não querem o seu crescimento espiritual, com pessoas que te difamam por trás, que tramam contra você, dizem professar a mesma fé, mas tem inveja de você, fala mal por trás de você, faz o que não presta e às vezes está ali no altar dando uma de santo, mas está fora da palavra de Deus. Então por isso a igreja hoje tem se tornado o pior lugar de estar às vezes, porque aqueles que estão ali não são pessoas sinceras, os seus corações estão ali tramando contra o seu próximo. Muitos brigam por causa de cargo, porque o fulano é isso, e às vezes o irmão tem um pouquinho de conhecimento e aquilo ali às vezes já aborrece o pastor, porque acha que aquele irmão vai tomar o lugar dele e às vezes quer rebaixar o irmão. Quantos irmãos? Infelizmente assim está a igreja. Em vez de dar bom testemunho, em vez de haver comunhão, misericórdia, compaixão, ela está indo de mal a pior. Jesus requer de mim e de você que sejamos misericordiosos com os pecadores, que façamos. Ele não está dizendo para a gente passar pano, entenda, na cabeça. Não é isso. Verdade é que ele disse para aquela mulher pega em adultério, olha, onde estão os teus acusadores? Ela disse, saíram. E Jesus disse, olha, nem eu te condeno, vai em paz e não peques mais. Ou seja, Deus disse para aquela mulher, olha, eu te perdoo, mas procura não pecar mais. É isso que Deus diz para mim e para você. Você aceitou a Jesus hoje, você aceitou a Jesus ontem, você aceitou a Jesus uma semana, há 2 semanas, há 1 ano, há não sei quanto tempo. Mas ele diz, continua dizendo para mim e para você, procura não pecar mais. Todavia, ele vai dizer também, se você pecar, peça perdão a Deus. Em outro contexto, né? Não para esta mulher. Mas ele diz que quando nós pecarmos, nós temos que ir pedir perdão a Deus. E buscar novamente o relacionamento, a comunhão com o Senhor. Porque Deus, irmão, é isso que Ele deseja de mim e de você. Quando Davi pecou, Davi reconheceu, né? Lógico que foi ali através de uma exortação do profeta Natã, mas a ser então confrontado, Davi reconhece o seu pecado, que outrora ele estava ocultando,
ele cai em si, que pecou, e ele pede perdão, Deus perdoa, porém vem a consequência do pecado. Se você vai ler lá Reis, você vai ver o que aconteceu. Mas Davi foi perdoado. Assim o Senhor também nos perdoa quando nós pecamos por palavra, pensamentos, atos, porque Ele conhece a minha e a sua estrutura. Ele conhece a nossa estrutura. E o que Ele deseja de nós é que a gente vá se esforçando, vá tentando buscar o reino dos céus, procura viver com os padrões, de acordo com a palavra de Deus. Irmão, não existe supercrente. Todos nós somos sujeitos a errar. O profeta Elias, ele disse, olha, eu sou sujeito às mesmas paixões dos homens. Ou seja, nós, seres humanos, somos sujeitos às mesmas paixões, irmãos. Nós temos que procurar, então, estar o quê? Buscando a Deus. Estar na presença de Deus, nos humilhando todo dia, reconhecendo nossa pequenez, nossa fragilidade, reconhecendo que nós não podemos viver sem Ele, reconhecendo que precisamos da direção, da ajuda dEle. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, que nos guia. Não existe ninguém mais forte do que o outro, não existe ninguém melhor. Aleluia. Quantos são os irmãos que estão por aí se achando super crente, porque expulsa demônio, porque faz isso e aquilo e se acha mais forte do que o outro irmão. Mas Deus nos diz para a gente descer, para a gente se humilhar, para a gente colocar Ele em primeiro lugar. Não é pelo nosso poder, sabedoria, conhecimento que fazemos a obra de Deus ou experiência que temos com o Senhor durante 20, 30 anos, 40 anos de evangelho do Senhor, não. É o Espírito de Deus quem realiza a obra. É a misericórdia dEle, é o propósito dEle na nossa vida e na vida das pessoas. Então, meu querido, que possamos, aleluia, agir de misericórdia para com aqueles que nos cercam, para com as pessoas. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele não veio chamar os sãos, mas os doentes ao arrependimento. Se você está doente espiritualmente, se você precisa de Deus, eu te convido, aonde você está agora, coloque a mão no seu coração. Se você é um como eu, que necessita do Senhor todos os dias, vamos orar e pedir misericórdia a Deus das nossas vidas. Vamos pedir para que Ele tenha compaixão de nós e nos guarde, nos livre do mal, das tentações, das coisas que nos entristece o Espírito Santo, das coisas que aborrece a Ele, das coisas que impedem de nós termos um relacionamento com o nosso Deus, Criador do céu e da terra. Meu querido, coloque a sua mão no seu coração aí, deixe Deus falar com você nesta manhã. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos na Tua presença, não pelos nossos próprios méritos, não pelos nossos merecimentos, não que haja em nós bondade, não que haja em nós algo que agrade ao Senhor, mas pelo sacrifício, pela entrega do Senhor Jesus Cristo é que nós vemos a Ti, meu Pai. Nesta manhã de quinta-feira, e queremos Te agradecer pelo dia, Senhor, pela noite que se foi, por esta manhã, pelo fôlego de vida que está em nós, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado para conosco, para com o nosso lar e nossa parentela e nossa família. Queremos Te agradecer por Tua provisão em nossas vidas. Queremos Te agradecer porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Pai, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas, cometidas por palavra, pensamento, desejos e vontades.
Pai, nesta manhã eu oro por esta pessoa que está em casa, no trabalho, dentro de um ônibus, do Uber, caminhando na rua, dentro de uma igreja ali, meu Pai. Ó Senhor, dentro da sua casa, ouvindo esta pequena mensagem, Deus vai de encontro agora a essas vidas que estão com o coração conturbado, com a alma aflita, meu Pai, com o espírito, meu Senhor, cheio de ansiedade, ó Senhor, com tristeza no coração. Meu Deus, a tristeza tomou conta do coração deste rapaz, desta moça, deste homem, desta mulher, meu Deus. Vai agora de encontro, repreende esse espírito de tristeza, de angústia, ó Senhor, esta melancolia, esta aflição, meu Pai. Ó Senhor, este espírito, meu Pai, de depressão vai repreendendo na vida deste homem, desta moça, em nome de Jesus Cristo. Este mal que quer colocar esta moça, este rapaz para baixo, que tem colocado o desânimo, que tem colocado a tristeza, ó Senhor, vai repreendendo agora. Visita o trabalho, a casa desta pessoa, aonde ela estiver agora, Pai, vai trazendo a alegria do Teu Espírito Santo, vai libertando, vai quebrando as algemas, as cadeias, correntes que tem angustiado o coração desta pessoa. Ó Senhor da glória, se esta pessoa foi magoada com alguma palavra, se alguém disse para ela que ela não tem valor, se alguém, meu Pai, colocou esta pessoa, meu Pai, em submissão, opressão, ó Pai, que o Senhor nesta manhã vai repreendendo este mal que adentrou no coração desta pessoa, através de uma palavra, através de uma atitude. Ó Senhor Deus amado, se essa pessoa se sentiu desprezada, se ela se sentiu humilhada, se ela se sentiu rejeitada, meu Pai, por conta da sua pele, da cor da sua pele, por conta da sua situação financeira, por conta, meu Pai, da sua falta de conhecimento, de cultura. Ah, Senhor, vai repreendendo este mal agora. Ah, Senhor da glória, visita esta pessoa agora, que está no leito de um hospital, que está sofrendo de depressão, que está angustiada, esta senhora, este senhor. Ah, meu Pai, vai tirando, meu Senhor, este mal do coração da pessoa, da mente dela, Senhor. Ela se acha uma pessoa incapaz de ver os seus sonhos se realizar. Deus, quebra agora as cadeias, quebra as correntes, coloca por terra os obstáculos, a dificuldade. Entra com providência no lar desta pessoa, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Capacita, da alegria do Teu Espírito Santo, meu Pai, esta pessoa. Retira a tristeza, retira a melancolia, retira o desejo de morte, retira todo o mal que o inimigo, meu Pai, colocou na mente desta pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Alcança cada vida, Pai, que agora se encontra afastada de Ti, num leito de um hospital, dentro de um presídio, encarcerado. Este homem, esta mulher, Senhor, esta vida que está em casa, Deus, alcança agora, em nome de Jesus, esta pessoa que está ali angustiada, meu Deus, ela está ali, meu Pai, não sabe mais o que fazer, tomada pelo desespero, pelo medo da morte. Ela foi acometida de uma doença, meu Pai, que para a medicina não há mais cura, os remédios não fazem mais efeito, mas o Senhor é o médico dos médicos. Vai tocando agora, Pai, nesta pessoa que está doente em casa, doente da depressão, doente de uma enfermidade, meu Senhor, no osso, no sangue, nos ossos, Deus, do câncer, meu Pai, vai tocando, vai repreendendo este mal, vai fortalecendo esta célula agora, vai produzindo, meu Pai, células novas no coração desta pessoa, vai renovando o sangue desta pessoa, meu Pai, vai repreendendo toda enfermidade, em nome de Jesus, vai colocando por terra todo trabalho de macumbaria, todo trabalho de feitiçaria, toda praga rogada que foi jogada contra esta pessoa, vai colocando por terra agora, Pai, o espírito da inveja, do olho grande, da amarração, da derrota, das frustrações, vai repreendendo toda a palavra negativa, meu Pai, lançada contra esta moça, contra este rapaz. Alguém disse para ele, para ela da vida: você não vai
vai ser nada. Deus vai repreendendo agora esta palavra negativa que adentrou no ouvido deste rapaz, desta moça, e desceu ao coração. Que nesta manhã, meu Pai, o Senhor arranque este mal, esta palavra negativa, esta palavra de derrota, de frustração, de inferioridade que foi lançada no coração desta pessoa, em nome de Jesus, ó Pai. Ela vai ser vitoriosa. Eu profetizo a vitória na vida desta pessoa. Eu profetizo que ela vai ter êxito na sua vida espiritual, familiar, profissional, em todos os setores. Tudo que ela colocar a mão, ela vai ser abençoada. Onde ela colocar a planta dos pés, o Senhor vai dar a ela. Tudo ela vai conseguir para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Dá-me da tua graça, Senhor. Cuida de mim, meu Pai. Cuida da minha parentela, da minha família, do lar onde eu resido, do meu ministério, meu Pai. Não deixa o inimigo querer roubar minha bênção. Coloca por terra os meus opositores. Ó Senhor da glória, aqueles que se levantam contra mim em oculto, meu Pai, e falam contra mim. Deus vai neutralizando, vai paralisando no nome do Senhor Jesus Cristo, pois a minha vida está em Ti, ó Pai, aleluia. Eu te agradeço por esta manhã, eu te agradeço pelo ar que respiro, eu te agradeço por ter, meu Pai, onde residir, eu te agradeço, meu Pai, mesmo a saúde um pouco debilitada, eu te agradeço por tudo, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, eu te agradeço, Pai, pela família, por tudo, no nome de Jesus Cristo. Glória a teu nome, Senhor. Continua na minha vida, continua na vida da minha esposa, das minhas filhas, continua, Pai, na vida da minha parentela, da parentela da minha esposa, cuidando das nossas famílias, do nosso parente, guardando e livrando dos mal que há debaixo desse céu. Aonde estiver um parente da minha esposa, aonde houver um parente meu Pai, perto ou longe, que o Senhor esteja cuidando, guardando, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, ao nosso derredor, que o Senhor nos guarde e nos livre do mal durante o dia, a tarde, a noite, as madrugadas. Que o Senhor abençoe os meus vizinhos, da direita, da esquerda, de frente, de perto, de cima e de longe. Que haja salvação neste bairro a qual eu moro, em o nome de Jesus Cristo. Abençoa a minha liderança pastoral, abençoa os irmãos da igreja, no nome de Jesus Cristo. Abençoa a congregação, meu Pai, a qual eu pertenço, em o nome de Jesus, os setores. Abençoa para a glória do teu nome. Amém, glória a Deus. Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Deixe o seu like, meu querido, ajude a palavra do Senhor a alcançar outras vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.